Fala pessoal, tudo bem? Questão 26, vestibular UFSC 2026. Para confeccionar uma bolsa, Maria utiliza uma placa de material emborrachado no formato de um quadrado com diagonal medindo 80 raiz de 2 centímetros. Se o material emborrachado é vendido por 1 centavo o centímetro quadrado, então o custo da placa emborrachada para fabricar uma bolsa é R$ 64. Pessoal, basicamente aqui o que o item está pedindo é que você calcule a área dessa placa, que é o equivalente a calcular a área desse quadrado. Então, eu vou desenhar aqui um quadrado, vou marcar uma das suas diagonais e eu vou anotar essa relação aqui, que é fundamental você guardar. Diagonal do quadrado é dado por lado raiz de 2. Caso você esqueça, o que não pode ocorrer, tá? Você lembra que aqui essa diagonal fecha um triângulo retângulo. Se eu faço Pitágoras, eu chego aqui nessa relação. Pessoal, voltando aqui, ele deu que a diagonal é 80 raiz de 2, eu vou substituir. Olha como a UFSC foi boazinha, pessoal. Cancela, cancela. Eu chego que o lado equivale a 80 centímetros. Se o lado vale 80 centímetros, a área do quadrado é você pegar o lado e elevar ao quadrado. 80 ao quadrado vai dar 6.400 centímetros ao quadrado. Muito bem. Agora, pessoal, é só fazer a regra de 3. Ele deu que 1 centímetro ao quadrado, eu tenho um preço de 0,01, o famoso 1 centavo. 6.400, que é a área da placa, que é a área do quadrado, vai ter um preço X. Quando você multiplica cruzado aqui, gente, termina aí a nossa conta, vai dar exatamente X igual a 64, R$ 64, o nosso item é correto. Item rápido, ainda mais que a CAF deu aqui, a UFSC deu aqui a fórmula rápida para fazer corta, raiz de 2, não tem nenhum cálculo a mais aí de matemática básica. Próximo item, item 2, existe triângulo com dois ângulos internos obtusos? Pessoal, esse eu acho que foi o item mais rápido de responder, falso, tá? Na prova de matemática. Não, né? Não pode. Você não pode ter um triângulo com dois ângulos internos obtusos. Recorda comigo que ângulo obtuso é um ângulo que é maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Se você tem dois obtusos, a soma já vai passar de 180 graus, que não pode, né, pessoal? Qualquer triângulo na geometria plana euclidiana, importante esse nome, tá? A soma sempre fecha 180. Se você tem dois obtusos, isso já vai passar de 180. Então, o item é falso. O que pode ocorrer é quando ele tem apenas um ângulo interno obtuso. Pode ocorrer e ele é chamado obtusângulo, ok? Mais 2 é impossível, tá? Aqui. Próximo item, item 4. Se um triângulo equilátero com lado medindo 6 centímetros está inscrito em uma circunferência, o comprimento dessa circunferência é 4π raiz de 3 centímetros. Pessoal, esse item basicamente, tá? Ele consiste aí em você calcular o valor do raio. Porque se você tiver o raio da circunferência, calcular o comprimento é fácil, é só jogar no 2π vezes o raio. Então, vamos fazer o seguinte, vou montar aqui o desenho, o nosso triângulo está inscrito na circunferência e o seu raio eu vou marcar como sendo a distância, tá? Do vértice até aqui o nosso centro. Como é que eu faço para calcular esse raio?
a gente vai lembrar de uma relação muito importante, hein? Quando o triângulo for equilátero, o raio ele é 2/3 da altura do triângulo equilátero. Pensa na altura, pessoal, como o segmento que sai do vértice B e chega até nesse lado AC. Essa é a altura e o errão aqui, o nosso raio, é 2/3 dessa altura. E isso é lógico, essa relação só funciona se for equilátero. Muito bem. Aqui, pessoal, como a altura de um equilátero também dá para deixar em função do lado, você vai substituir. A altura de um triângulo equilátero é lado raiz de 3/2. Essa relação aqui é bem importante guardar, tá? Quando o triângulo for equilátero, a altura é lado raiz de 3/2. Como ele deu para a gente que o lado ele mede 6, você vai apenas agora substituir, tá? Então, vai lá. Esse 2 com esse 2 cancela. Lado é 6, eu substituo. E aqui, pessoal, eu copio o restante. 6 por 3 eu vou simplificar. Vai ficar 2 raiz de 3 centímetros. Esse é o nosso raio. De posse do raio, pessoal, o comprimento da circunferência, 2π vezes o raio. Essa é uma fórmula que eu nunca entendi por que a Federal ela dá lá no formulário a fórmula do comprimento da circunferência. É uma fórmula que dá para você guardar, né? 2π vezes o raio, 2π vezes 2 raiz de 3. Eu vou multiplicar 2 por 2, vai ficar 4π raiz de 3 centímetros. Esse item está correto. Muito bem, pessoal. Guarda essa relação, tá? Que ela é muito importante. Triângulo equilátero, raio 2/3 da altura. Triângulo equilátero, altura é lado raiz de 3/2. Teria uma outra relação aqui que eu poderia usar para chegar nesse mesmo raio, tá, gente? Se você fechar esse segmento aqui, ele é o raio. Se você fechar esse segmento aqui, você está vendo que aqui embaixo tem um triângulo também retângulo. A altura, gente, ela é também mediana no triângulo equilátero. Então, ela divide ao meio. Então, aqui seria 3. Esse segmento aqui, como ele está passando pelo ponto O, que é o centro, ele também é bissetriz. Então, ele divide todo esse ângulo, que é 60, ao meio. Então, aqui é 30, gente, ó. E aí, se você pegar nesse triângulo pequeno, cosseno de 30 é cateto adjacente 3 sobre a hipotenusa R, você chega também nessa relação, tá? Uma outra forma de enxergar isso aí. Rapidamente aqui, recordando, pessoal, ó, esse ponto O aqui é aquele famoso bico. Ele é o ponto de encontro, que é o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro. E é por isso, tá, que esse segmento aqui errão é 2/3 da altura, porque existe uma propriedade lá do baricentro, que o baricentro divide na razão 2/1. Esse tamanho aqui é o dobro do tamanho que vai até aqui embaixo. E esse tamanho que vai do vértice até o ponto O, que é o baricentro, é 2/3 da mediana. Como a mediana é a altura, é por isso que aqui fica 2/3 da altura. Muito bem. Item 8, se a diagonal menor de um losango é 3/4 da diagonal maior e seu lado mede 5, a área do losango é 24 centímetros ao quadrado. Pessoal, vou desenhar aqui um losango, tá? E eu vou marcar as diagonais. Visualmente eu percebo aqui, gente, ó, que o AC é a diagonal menor e o nosso BE é a diagonal maior. Propriedades importantes que eu tenho que guardar: esse ponto de encontro das diagonais, ele divide cada diagonal ao meio e essas diagonais formam um ângulo de 90.
Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Por quê? Porque exatamente eu vejo 4 triângulos retângulos. Triângulo retângulo é sempre importante no vestibular. Então, vamos pegar aqui as informações. Ele deu que a diagonal menor, que é esse AC, é 3/4 da diagonal maior, que aqui no nosso desenho é o segmento BE. Como é que eu vou trabalhar aqui para achar essas diagonais? A gente vai pensar numa proporção, tá, pessoal? Desses 4 triângulos aqui, eu vou pegar esse aqui de cima e eu vou desenhar aqui para você, ó. E aí, esse lado eu sei que é 5, porque ele deu para mim, e eu vou pensar na seguinte proporção. Se essa diagonal menor ela é 3/4 da maior, e esse ponto aqui divide cada um ao meio, a proporção vai continuar para essa medida aqui e essa medida aqui. Então, pessoal, se você falar para mim aqui, ó, que esse tamanho é x, automaticamente esse tamanho aqui, ele vai ficar 3/4 de x. A proporção, gente, ela funciona, tá? Também, porque aqui é ponto médio, divide cada um na metade. Show! Aí, pessoal, tem um dado aqui que você já deve estar percebendo, né? Pô, hipotenusa 5, será que não vai rolar cateto 3, cateto 4 para fechar o 3, 4, 5? Faz o teste, tá, pessoal? Se você colocar, por exemplo, aqui, ó, o x igual a 4 aqui, olha o que vai acontecer, gente, ó. Aqui vai ficar 3/4 de 4, vai cortar, vai ficar igual a 3, e aí vai fechar certinho. E de fato, né, se esse tamanho aqui, gente, ó, for 4, e esse tamanho aqui, gente, ó, for 3, esse tamanho aqui, ele é 3/4 desse. Então, aqui rapidinho, tá? Não precisa nem fazer o Pitágoras. E aí, se aqui for 4, aqui também é. E se aqui for 3, aqui também é, pessoal. E aí, a diagonal menor, que aqui é o nosso AC, ela vai valer 6. E a diagonal maior, que é o BE, ela vai valer 8. De fato, tá? 6 é 3/4 de 8. Então, aqui dava para enxergar o 3, 4, 5. Por que é importante calcular as diagonais? Porque a área do losango é o produto das diagonais dividido por 2. Sempre quando você multiplicar as diagonais e dividir por 2, você vai ter a área do losango. Dava para calcular essa área também, tá? Calculando a área de um desses triângulos e multiplicando por 4. Mas o importante é chegar aqui, gente, ó, e ver que o valor de fato está correto. A área do losango aí fecha 24. Próximo item, pessoal, item 16. Se dois lados de um triângulo medem 4 e 5 e formam entre si um ângulo de 120, a medida do terceiro lado é raiz de 61 centímetros. Pessoal, vou montar aqui um desenho, tá? Uma das medidas 4, a outra medida 5 e o ângulo entre elas 120. Quero calcular o terceiro lado. Esse item aqui, gente, ó, é um item clássico, tá? De lei dos cossenos. Quando você tem um triângulo qualquer, conhece dois lados e o ângulo entre eles e quer achar o terceiro lado, lei de cossenos, pessoal. Olha como é que é a montagem. Eu vou pegar antes da igualdade o lado que está oposto ao ângulo que ele deu. Então, se o ângulo foi 120, o lado oposto aqui, x, e elevar ao quadrado. E depois da igualdade, a gente pega sempre os lados que estão formando o ângulo que ele deu. Pega cada um e eleva ao quadrado. Parece um Pitágoras, né? Mas aqui continua. Menos 2 vezes o produto desses mesmos lados, multiplicado pelo cosseno do ângulo que ele deu.
Aqui vai ficar x ao quadrado, aqui vai dar 16, aqui vai dar 25. Esse menos 2 vezes 4 vezes 5 eu vou deixar. Cosseno de 120, como 120 está no segundo quadrante, o cosseno é negativo, reduz aqui para o primeiro, fica o cosseno de 60, que é igual a meio. Eu vou continuar aqui, gente, 16 mais 25 vai dar 41, esse 2 com esse 2 cancela, menos com menos fica mais, 4 vezes 5 fica 20. X ao quadrado é igual a 61, o x vai ficar raiz 61, esse item está correto. Lei de cossenos, tá? Muito importante você guardar. Vale para qualquer triângulo, pessoal. Conheço dois lados e um ângulo, lei de cossenos. E, finalmente, aí o nosso último item, se uma escada de 5 metros está apoiado em uma parede perpendicular ao solo e forma com esta um ângulo de 30 graus, a altura atingida pelo ponto mais alto da escada é menor que a distância do pé da escada à parede. Você vai fazer um desenho ali, pessoal, tá? E eu coloquei aqui a situação. Bom, a escada, 5 metros, ela está apoiada numa parede e está formando com essa um ângulo de 30 graus. E aí, pessoal, a altura atingida pelo ponto mais alto da escada é exatamente o tamanho que vai daqui até aqui. Esse tamanho eu vou chamar de x. A distância, pessoal, do pé da escada até a parede é esse tamanhozinho aqui embaixo. Vamos desenhar esse triângulo aqui, pessoal, para você conseguir enxergar melhor, tá? O que a gente vai fazer. Vou colocar 5 aqui, vou colocar o ângulo de 30. E aí, pessoal, eu tenho aqui aquele triângulo retângulo famoso, né? Poderia fazer x aqui, fazer y aqui, mas eu vou lembrar daquela relação que você tem que guardar. Triângulo retângulo, quando tem um ângulo de 30, a hipotenusa é o dobro do cateto oposto, ou a mesma coisa que eu te falar, tá? Que o cateto oposto vai ser a metade da hipotenusa. Então, se aqui é um ângulo de 30, o cateto oposto, que é esse tamanho, ele é a metade da hipotenusa. E esse outro cateto aqui, ele vai ser o cateto oposto, só que acompanhado da raiz de 3. Se você não lembra dessa relação, você poderia fazer só que à toa que você ia chegar rapidamente ali. Mas isso aqui, gente, ó, ganha um tempo muito importante. Ângulo de 30 graus e o triângulo for retângulo, tá? O cateto oposto é a metade da hipotenusa. E o cateto adjacente é o cateto oposto, raiz de 3. Perfeito. Guarda isso, tá? Porque ajuda muito. Aí agora, pessoal, voltando para o item, ele fala que essa altura atingida pelo ponto mais alto, que é esse cara aqui, é menor que a distância do pé da escada até aqui. Falso, né, pessoal? Essa altura, esse tamanho vertical, é 2,5 raiz de 3. Essa distância que está do pé da escada até a parede é o tamanho horizontal 2,5. Esse tamanho aqui é maior, pessoal. Está multiplicando por raiz de 3, né? Então, na verdade, é maior. O nosso item é falso. Essa questão teve item 1, 2, 4, 8, 16, 32. Tivemos o item 16 como correto, tivemos o item 8 como correto, o item 4 como correto e o item 1 como correto, tá? Então, tivemos aí 4 itens corretos, mas itens, tá, digamos assim, até bem objetivos para resolver. Matemática básica ali, pessoal, tá? Em vários momentos eu tive que calcular também, e conceitos também de geometria plana sempre tem na prova da Federal.